Boa noite a família Ozox, boa noite a todos. Bem-vindos aí então à nossa live de segunda-feira, 20 horas. Bem-vindo você que é convidado, que está aqui pela primeira vez assistindo. Você é uma pessoa a mais importante para nós, porque todos nós tivemos um dia conhecendo a Ozox. A você, distribuidor que está aqui, seja bem-vindo. Nós temos agora 44 conexões. Eu sei que muita gente está entrando aí na sequência. Hoje nós temos uma live especial aí, né, com uma apresentação completa falando aí dos benefícios do ozônio, do nosso queridíssimo aparelho Zoxar. E nós temos nada mais, nada menos que a presença do nosso líder maior ali, Rubi Leonir Perosa, que vai estar compartilhando com vocês aí a primeira parte, falando aí dos benefícios todos que o ozônio pode trazer nas vidas de todos, né? Como a gente fala, de todos que respiram, né? Deveriam ter conhecimento aí dos benefícios do ozônio. E nosso aparelho, o Zoxar, como você está vendo aqui no fundo da minha imagem, né? E o nosso aparelho tem que estar ligado aqui ao nosso lado sempre, né? Utilizando. Então, hoje é segunda-feira, dia 7 de abril, né? Apenas começando o mês, apenas uma semana aí, e um mês aí muito forte, começou, né? Com força total, e isso aí que vai ser um mês aí de muitos negócios, de muitas pessoas aí sendo beneficiadas aí com o nosso aparelho Zoxar. Não sei se o Leonir está na área aí para iniciar a apresentação. É com você. Estamos por aqui. Estamos por Vamos. aí, maravilha. Ah, Bom, em que cidade você está, afinal? Que eu nunca sei, porque o Leonir não para, é a pessoa que mais viaja aqui na Osox, né? Um dia ele está no lugar, um dia ele está no sul, um dia ele está no norte, outro dia ele está em Santa Catarina. Mas a águia está sempre aos fundos, né? é isso aí, né? É A isso águia aí. está sempre ali, ó. Tem que estar, né? É a visão, né? É A a vida pessoa que conseguir ter a visão da águia, da águia, parecida com a águia, não vamos nem dizer que tem que ser a águia, né? Só tem que parecida ser igual. Já tá já vai bom. enxergar muito bem, né? Já vai enxergar o nosso negócio, o tamanho da oportunidade que a gente está adiante aí, que a gente tem falado muito, né? E, Com certeza. e às vezes a pessoa parece que está com a visão tapada, mas isso é só às vezes o momento, né? Eu sempre digo que quando a pessoa quer enxergar, ela enxerga, porque se ela não quiser, ela não vai enxergar também, né? Mas uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu conheci, tive contato com o vídeo do aparelho pela primeira vez, foi que falar de ozônio, que é o que a gente vai estar falando agora, o Gilberto vai estar falando sobre a Ozox, depois sobre a oportunidade, mas o que que eu entendi no primeiro contato com o Ozox? Que se tratava de algo simples que era matemático. Por quê? Porque o ozônio é o mesmo da camada de ozônio. Tá, então não é nada, não é uma historinha da Ozox, não tem como alterar a molécula de ozônio, como a gente vê muitas empresas que alteram uma vírgulazinha de um produto e conta a história toda diferente. Aqui não se conta a história diferente. Aqui você fala de ozônio e todos os seus benefícios, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando agora na primeira parte. E por que não depois, né? Depois lá no intervalo, quando for falar de negócio, a gente vai falar um pouquinho, sim, que na Ozox dá para você realizar sonhos. Sabia que dá para você realizar sonhos aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E muito mais rápido do que você imagina, né? Muito mais rápido do que você imagina. Mas qual que é o ozônio que a gente vai estar falando então? O mesmo que protege a pele, foi isso que eu enxerguei lá. Que não tinha historinha diferente, que nada, que a molécula de ozônio não se altera, como eu estava falando agora. Não vamos alterar, vamos tirar um pedacinho de uma molécula para dizer que o nosso ozônio é diferente. Não, é ozônio, não tem como alterar isso, né? E isso é uma coisa bacana, porque fica fácil das pessoas entender que é matemático e o nosso produto é matemático também. Nós vamos estar falando sobre isso agora. E descoberto lá em 1840, então não é nada novo, é outra coisa que me chamou muita atenção, né?
como que algo que só traz benefícios sendo usado corretamente nas doses corretas, né? Muito tempo lá, 1840, e na realidade foi um pouquinho antes disso, né? Mas catalogado e quem levou o nome da descoberta, então, foi o Christian Friedrichs aí em 1840. Muito tempo, né, gente? E o primeiro gerador de ozônio lá em 1857, também por um físico, olha só, né? Não foi um Zé Ruela que desenvolveu o primeiro gerador, foi alguém que sabia o que estava fazendo. Ele sabia que o que ele estava fazendo poderia ter uma reação, e era essa reação que eles estavam em busca, né? De encontrar essa separação de átomos e a junção de entender como que acontecia esse mau cheiro com a descarga elétrica no oxigênio, né? E lá em 1857, então, eles conseguiram desenvolver o primeiro gerador. Quando que foi utilizado em série, então, o ozônio em maior escala, com maior número de usuários, né? Foi na Primeira Guerra Mundial. Então, olha, lá em 1914 a 1918, muito tempo, né? Eu não vi nada disso no vídeo, tá, gente? Tu vê quanta informação que a gente está passando hoje para ficar fácil para as pessoas entender, porque eu não vi nenhuma live, nada, eu conversei com a pessoa que me enviou o vídeo, eu topei a empreitada dele, eu queria ver esse aparelho pessoalmente, né? E foi isso que eu fiz, certo? E aqui no Brasil, a gente demorou um bocado para chegar ao ozônio. Lá em 2006, então, foi fundada a ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia. 2010, a Declaração de Madrid, onde tem toda a referência científica, né, os trabalhos científicos realizados, você vai encontrar, né, na Declaração de Madrid. Lá desde 2010 eles disponibilizam esses documentos, tudo que é estudo de ozônio, né? E que são muitos, né, gente? Muitos estudos sobre ozônio em nível mundial. Mas qual que é a primeira classe, então, de terceiro grau, falando assim, de pessoas formadas que passou a utilizar o ozônio aqui no Brasil? Legalizar, totalmente legalizada, foram os dentistas, lá em 2015. Olha só. Então, desde 2015, os dentistas fazem aplicação de ozônio, tanto seja em estética, como tratamento de canais ou algum problema que a pessoa possa ter aí, né? Com dentes, gengivas, em cirurgia, pós-cirurgia, tratamento de canais, em final, em todo o procedimento dele, o ozônio vai ser bem-vindo, né? E 2018, então, foi implantada como uma prática integrativa, né? No Sistema Único de Saúde, no SUS, certo? Tá implantado no papel, né, gente? Mas a gente sabe que aí fora, algum que outro posto de saúde que pode só ter ozônio, né? Nem nos estados aí mais desenvolvidos do Brasil, eu tenho certeza que não chega a 1%. Tenho certeza absoluta que não tem 1% dos postos de saúde que tem ozônio, né? Mas tá ali no papel, né? Então, resumindo, tá tudo para fazer, desde essa parte aí, né? Papel, né? Papel, muita assinatura, mas na prática a gente que precisa levar a boa nova informação sobre ozônio. E totalmente regulamentado, então, a ozonioterapia aqui no Brasil, dia 4 de agosto de 2023. Lei número 14.648, sancionada pelo governo federal, né? E como é que está o ozônio ao redor do mundo, então, já que no Brasil a gente tem aí documentação, mas na prática poucas pessoas conhecem, né? E na maioria das vezes conhecem da pior maneira, né? Infelizmente a pessoa atravessa por N problemas de saúde, e daí quando não tem mais jeito, alguém fala, mas por que que você não aplica ozônio? Por que que você não vai atrás de ozonioterapia? Por que que você não busca saber mais, né, sobre o ozônio que ele vai te ajudar, né? Então, é dessa maneira que a maioria das pessoas conhece, infelizmente, certo? Mas, falando então do ozônio no mundo, Estados Unidos já é utilizado em 23 estados da Confederação Americana, Cuba, todos os centros médicos são ozonizados, na Espanha, né, os hospitais públicos utilizam a ozonioterapia para câncer, né, para tratamento complementar do câncer. Na Itália, né, eles utilizam muito para tratamento de hernia de disco, olha só, e lombalgias, que é
Aqui no Brasil não é diferente, né, gente? Muito problema de coluna, as pessoas têm muito problema e está sendo ainda muito pouco utilizado para esse fim, né? Na Alemanha, então, também os tratamentos de saúde pagam para a utilização de ozonioterapia, que automaticamente é muito mais barato para os sistemas de saúde e muito mais eficiente, é claro, para o cliente usuário, né? Rússia e Ucrânia também os governos utilizam, na Grécia também. Também o governo remunera todos os procedimentos referentes à ozonioterapia. E como é que é formado o ozônio, gente? Simplesmente, né, não tem três jeitos de formar ozônio. É uma descarga elétrica que vai separar os átomos e vai juntar o átomo separado com uma molécula que não separou, formando, então, a molécula de ozônio com três átomos de oxigênio, né, através de uma descarga elétrica, certo? Aqui, aqui, para aí. Então, o que que é a ozonioterapia que a gente fala, ozonioterapia que a gente ouve falar, e precisamos falar sobre a ozonioterapia, né? Eu sempre digo que o nosso aparelho não faz parte da ozonioterapia ainda, ele é apenas um sanitizador de ambiente, certo? Né? Então, ozonioterapia já é outra coisa, é todo o tratamento que utiliza de ozônio para combater doenças. Então, isso é ozonioterapia, certo? Qual é a eficácia do ozônio hoje? Olha só, hoje, na realidade, isso aqui já está para trás um pouquinho, tá? Hoje mesmo são mais de 345 patologias testadas com sucesso com ozonioterapia, certo? Então, ah, eu não saberia dizer agora aqui aonde que o ozônio não é benéfico. E falando então do nosso aparelho, então, que daí é uma extrema a dose de ozônio no ambiente, que já já nós vamos falar sobre isso, então não tem contraindicação nenhuma, né? Não tem contraindicação, não tem efeito colateral, é bem tranquilo desde os primeiros dias. Quando a pessoa estranha um pouquinho com o nosso aparelho ligado no ambiente, é porque dá muita intoxicação e a pessoa pode sentir um cheiro desagradável e tal nos primeiros dias, mas depois vai acostumar. E como que o ozônio atua nas mitocôndrias, né, gente? A mitocôndria é o núcleo, lá o miolinho da nossa célula, né? Que é onde gera energia, certo? E o pouco exercício físico, a má alimentação, muitas toxinas, muito veneno na fruta, na verdura, em tudo que a gente come hoje, né? Tudo é produzido com muita química hoje, infelizmente, né? Pela grande demanda de alimentação que o mundo exige hoje, não tem como né, controlar melhor essa parte. E isso vai suja tudo, todas as nossas células do corpo, automaticamente afetando lá a mitocôndria, que é o núcleo da célula. E o que que, quando a mitocôndria não está legal, qual é o problema que você vai ter? O baixo nível de energia. Do quê? De todo o corpo, de todo o órgão, de qualquer célula que não tiver limpa, né? Que não tiver uma água melhor qualidade, uma alimentação de melhor qualidade, com uma oxigenação bacana, ela vai ter problema na geração de energia. E ela pode, então, se tornar uma célula doente. E o ozônio vai auxiliar muito, vai devolver à mitocôndria a condição dela gerar energia novamente, melhorando a oxigenação dela, certo? Então, basicamente é isso, né? Não vou ficar esticando aqui a conversa, porque é uma conversa para uma pessoa da área da saúde e nem precisa a gente explicar tudo isso quando a gente vai falar do nosso aparelho. Mas, resumindo, né? O nível de energia, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Lá depois do terceiro, quarto mês de uso do aparelho, eu percebi uma diferença bem bacana na disposição, na hora de uma caminhada, de uma corrida, né? Então mostra que de fato a geração de energia pelo corpo quando você tem contato com ozônio é muito maior. E toda célula cancerígena, então, aqui, ó, essa aqui é muito importante, começa com distúrbio de utilização de oxigênio pela mitocôndria. A célula privada de oxigênio se torna cancerígena. Então, claro, né, gente, se você tem ozônio no teu ambiente, ou mesmo que seja através da ozonioterapia, não importa como, a dificuldade de você
ter um câncer vai aumentar muito, você vai ter bem menos chance de você ter problema. Não que você vai estar isento. Ah, eu tenho ozônio lá em casa, agora nunca mais vou ficar doente. Não é isso. Mas a chance vai diminuir muito. E é isso que os estudos mostram, né? E que os resultados que os clientes nossos hoje e que utilizam, seja do nosso aparelho no ambiente, ou seja, de ozonioterapia, vão estar falando muito bem, né? Do antes do ozônio e o depois do ozônio. Então, um pouquinho mais de informação sobre o ozônio. O ozônio é o mais potente germicida que você tem conhecimento, 100 vezes mais potente que o cloro. Então, olha só, é 100 vezes mais potente que uma boa, né? Então, o estrago que faz, né? Contra vírus, bactérias, fungo, é óbvio que é tudo aqueles bichinhos que a gente não enxerga, eles vão se apurar muito e vão correr ou vão ser eliminados quando tem contato com ozônio, né? Então, esse também esse gás também é capaz de remover odores, né? Então, qualquer cheiro, né, gente? Não importa qual o cheiro. Se você tiver ozônio no ambiente, teu ar vai ficar mais agradável, aquele cheiro ruim, não importa o que seja, fumaça ou alguma coisa que podre, ou alguma coisa que está ali provocando aquele cheiro, nem que seja um chulé, vai sumir, vai sumir. Né? Isso é bem bacana e muito rápido, muito rápido. A gente teve experiências assim, de você cair o queixo, como fala, da velocidade, de fato, 5 minutos no ambiente, o nosso aparelho, ele faz o ar do ambiente ficar aquele ar saudável e agradável, né? E aonde mais, então, gente, já que o ozônio não tem contraindicação, não tem efeito colateral, né? Melhora o núcleo da nossa célula. Quando fala isso, dá para entender por que que é bom para tudo o ozônio, né? Regeneração e revitalização, performance física, como eu falei, na prevenção muito melhor, lesões de pele, micoses, doenças virais, bronquites, reações asmáticas, renite aguda, sistema imunológico também vai auxiliar a melhorar muito, diabetes, entre tantas outras enfermidades. Bom, quando a gente fala 345 doenças, né, gente, não fica praticamente nada fora, né? Não fica nada fora. Mas aonde a gente percebe maior diferença, que eu gosto sempre de falar sobre isso, não tem quem não percebe uma melhor qualidade do sono. Quando você tem ozônio no ambiente, você vai dormir melhor, muito melhor, né? Eliminando os odores e bactérias, como a gente já falou, a diabetes, aumentando a capacidade circulatória, aumentando a imunidade, a gente já falou. E quem que é a Ozox, então, gente? A Ozox, fundada lá em 2008, né? É uma empresa que trabalha com geradores de ozônio e óleos ozonizados. Missão dela: levar o bem-estar e biossegurança para as pessoas. Visão, né? Nos tornarmos líderes globais em tecnologias com ozônio. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Ozox está nesse caminho e a gente está na frente aí, de quem vai vir, né? Quem vai vir atrás de nós, né? Isso é muito bom também. E valor, então, claro, né? A empresa manter a, a política séria, né? Os valores, né? Do cliente, sempre levando o melhor ao cliente, o melhor ao seu distribuidor. Quem que está à frente da Ozox? Marco Antônio Musi, que é o nosso diretor-presidente, e o Gleison Obleitner, que é o nosso diretor de tecnologia, o guri que bateu cabeça muitos anos aí para chegar nessa maletinha aí, né? Então, essa maletinha aí, quando fala aí, ó, 40 metros quadrados, né? 40 metros quadrados, ela sanitiza em 5 minutos, certo? Então, atende com muita eficiência 40 metros quadrados ou 120 metros cúbicos de ar. É um aparelho portátil, é uma sacolinha que você carrega fácil, do jeito que você quiser, no ombro, dentro de uma sacola, no porta-mala do carro, dentro do carro, carrega ela para onde você achar melhor, né? Qual que é o maior objetivo da empresa? Foi ter essa praticidade, de a gente ter algo para você levar com você, né? Já que é um gerador, tem que ser algo elétrico para formar ozônio, então, a empresa foi além e desenvolveu esse aparelho, mas sim para a gente levar onde a gente quiser. Ele tem 3 temporizadores, então no controlezinho dele você vai ver lá 15 minutos, 30 e 45.
O modelo ROM, aliás, o modelo Office, em todos os três tempos, ele vai dar intervalos de 1 hora cada tempo que você escolher. Se eu escolher 15 minutos, 15 minutos ligado, desliga 1 hora, liga 15 de novo, desliga outra hora, vai fazer isso 4 vezes, para depois desligar o aparelho, tá? Então é prático, eu sempre falo, o trabalho que dá para utilizar o nosso aparelho no ambiente. Só um clique. E por que que o nosso aparelho, então, falando um pouquinho mais do nosso aparelho, antes de entrar na fala dos laudos aqui, gente, por que que o nosso aparelho tem sim feito diferença na vida das pessoas? Porque ele é no ambiente, através do ar que você vai ter o contato com um pouquinho de ozônio, né? Que é sobre isso que eu vou estar falando agora, o laudo de emissividade. Você vai ter lá, vai ter o contato com uma miserinha de ozônio, 0,006 é o máximo que o nosso aparelho emite, certo? E é laudado, né? E esse pouquinho de ozônio vai fazer toda a diferença, eliminando tudo que é vírus e bactérias do ambiente. E quando você inala, então, um pouquinho desse ozônio, né? Toda a mágica e todo aquele benefício que o ozônio traz, automaticamente o nosso corpo vai ter. Por quê? Porque a respiração é o dom da vida. O sopro é o dom da vida. 3 minutinhos sem respirar, você já vai ter sérios problemas, senão, ou de repente nem vai ser mais problema para ninguém, né? Porque 3 minutos tem pessoas que aguentam um pouquinho mais de 3 minutos, tem pessoas que 3 minutos, né, já não vai ter, acabou a vida para ele, né? Então, a respiração é o que tem de mais importante. Nós ficamos 30 dias sem comer, uma semana sem tomar água, mas sem respirar é muito poucos minutos. Então, por isso que você melhorando a qualidade do ar onde você está, vai melhorar tudo. E alguém tem dúvida do quanto poluído que é o ar que a gente está aí fora, que a gente respira? E qual é a projeção desse ar melhorar amanhã depois? Alguém tem essa perspectiva? Não, amanhã o ar vai estar melhor que hoje. Nós não temos isso e a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, que bom que a gente tem um aparelhinho igual ao nosso, para você levar onde você está, ao menos, você saber que você pode respirar um ar melhor. E o nosso aparelho tem um laudo que dá segurança para nós levar para as pessoas, não importa se tem poucos dias de vida ou se a pessoa tem de 90 anos para cima, não tem problema. Respirar melhor é bom para quem nasce e bom para quem tem bastante idade também. Então, show de bola, né? E por outro lado, daí mesmo sendo uma miséria de ozônio, como a gente costuma falar, tem o laudo de efetividade, dizendo que mesmo esse pouquinho de ozônio em 5 minutos, né, vai eliminar tudo que é vírus e bactérias do ambiente, inclusive o Covid. Aí outra coisa que fala no nosso laudo que é importante, que o ozônio emitido pelo nosso aparelho não é danoso à célula, não é nocivo para a célula. Então, por isso que só traz benefício, né? A quantidade é muito assertiva. E pelo fato do ozônio ser corrosivo, por isso que a gente não vê concorrentes por aí. Aparelhos portáteis não têm a durabilidade que o ozóxido tem. Que a gente nem sabe ainda quantos anos que vai durar um ozóxido. 10 anos no mínimo. 10 anos no mínimo, isso eu não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, 10 anos para cima, né? Então você faz um investimento em algo que não é para daqui 6 meses jogar fora. Você está adquirindo algo que você vai ter como um companheiro para melhorar a qualidade do ar que você respira, eliminando vírus e bactérias por no mínimo 10 anos. Desculpa, eu me molhei umas 2, 3 vezes hoje, chovendo o dia inteiro aqui pelo Rio Grande, né? Não só aqui no Capão da Canoa. Onde eu tô, que o Gilberto me perguntou onde é que eu tô em Capão. E os óleos ozonizados, gente, que a gente, né, ah, tá, eu cada vez mais tem óleo para todo lado. Tem óleo na sacolinha pequena, tem óleo na maior, tem óleo na bolsa, tem óleo no quarto, tem óleo na sala, tem óleo no banheiro. Por quê? Porque é uma maravilha a gente usar os efeitos, os resultados que que a nossa linha de óleos dá, né? A base de todos os nossos óleos é o girassol. Todos eles têm um blend específico para cada finalidade. Então temos o verão, o slim, o sensual, o regenera, capilar, pés e mãos, o esporte, que é um dos que eu gosto muito, corpo, pele jovem e o rosto, que também uso muito.
né? Muito bom todos eles. A gente tem todos abertos aqui em casa e eu digo para quem ainda não abriu todos, abra, que você vai gostar de usar qualquer um deles. Quero. Então, gente, além de a gente ter o gerador de ozônio, né, que é o nosso caro-chefe, é o queridinho do nosso negócio, né, a gente tem a linha de óleos, né, que a linha de óleos é uma baita, é um baita tira dúvidas, um baita quebra-gelo, vamos falar assim, um baita quebra-gelo para você iniciar a conversa com qualquer pessoa com um produtinho pequeno, né? De uma maneira bem bacana e o final da história daí pode chegar lá no gerador, assim como qualquer um quiser. Tem pessoas que eu vejo hoje trabalhando, vendendo muito óleo, vende também, né? Que não é o objetivo da maioria de nós aqui, a gente quer levar o gerador para as pessoas mesmo, mas esse é um produto que pode sim fazer diferença em muita situação de corte, ferida, mancha na pele, né? Ah, o Slim deixa a pele muito cheirosa, o corpo muito gostoso de usar. Então, quem ainda não experimentou, eu diria, abra que você vai gostar de toda a linha de óleos.